Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo abordaremos o capítulo número 4 desta obra aqui, Thomas Sowell, a biografia. Esse capítulo se chama As Reconsiderações de Sowell e eu explicarei sucintamente por que são reconsiderações. Primeiramente, gostaria de falar que esse capítulo me deixou em dúvida no seu início, ao seu fim, com relação a se Thomas Sowell era uma pessoa teimosa ou se ele era uma pessoa confiante. No que restou para mim que ele era muito confiante. Por que eu disse isso? Eu vou fazer uma analogia para explicar meu ponto de vista. O Thomas Sowell ele era muito convicto em suas ideias, em seus ideais, em sua maneira de pensar. Então o que acontece? Vamos tomar, por exemplo, um cristão. Digamos que você seja uma pessoa que é cristã. Você acredita cegamente em Deus sem nunca ter visto e sem também provas de ninguém que já tenha o visto. Na verdade, sabemos todos que ninguém nunca viu Deus. Ainda assim, todos nós acreditamos em Deus. Ou seja, isso seria uma teimosia ou uma convicção. Então, Thomas Sowell, a partir de sua leitura, a partir de coisas que ele via no dia a dia, a partir de fatos, a partir de dados e de informações, ele acabava criando em si, criando a partir de algum tema, uma convicção em cima daquilo, e não uma teimosia. É por isso que ele nunca retrocedia. Isso na infância aconteceu diversas vezes, onde professores pediam para ele retirar pedaços de texto de coisas que ele escrevia, de textos que ele escrevia na infância. Isso aconteceu também quando ele fez parte do exército americano na Guerra da Coreia, onde ele era, segundo ele mesmo diz, ele era conhecido como recruta insolente, né, que oficial detesta. E quem é militar ou já foi militar sabe bem o tipo que é esse tipo de soldado que o oficial detesta, né? E também durante a sua conclusão de curso em Harvard em economia, o seu orientador Stigler, que já falamos sobre ele, George Stigler, ganhador de prêmio Nobel, ele queria apresentar a Thomas Sowell a mais proeminente figura sobre economia marxista nos Estados Unidos daquele momento, né, em 1958, 59, 60. E ele gostaria de apresentar a Thomas Sowell para que Thomas Sowell tivesse mais ou menos um esboço do que escreveria sobre a obra de Marx, que era o seu tema principal de mestrado em Harvard naquele momento. Thomas Sowell negou, né, conhecer essa pessoa, porque o que ele queria era autenticidade no seu texto. Então ele preferiu o quê? Ele preferiu ler as 3 obras de O Capital de Marx e fazer uma obra independente que não fosse atribuída a nenhum outro pensador que não fosse ele mesmo. Então, assim, isso era teimosia? Não, isso era convicção. Ele queria autenticidade em seus textos. O livro vai pular até a década de 70, porque na década de 70, Thomas Sowell já está com um pé fora da academia. Ele dá sua primeira entrevista de TV, né, ele aparece pela primeira vez na televisão e começa a escrever diversos artigos para jornais. Outra coisa que aconteceu também foi que Thomas Sowell escreveu 2 livros naquele momento, 2 livros sobre economia. Não são livros para pessoas comuns. É necessário que você tenha familiaridade, né, com textos e com expressões de economia. Porém, esses livros foram muito bem aceitos pela crítica naquele momento. A crítica acadêmica, principalmente economistas. Por quê? Porque ele traz à luz, né, conceitos que, segundo ele, ficaram vagos, né, sobre economistas clássicos, aqueles clássicos tipo Adam Smith, Thomas Malthus, entre outros contemporâneos daquela época, que traziam conceitos que, se você for observar, são conceitos da mesma ideia, mas como naquela época a ideia estava em desenvolvimento, que seria o liberalismo clássico, como eles estavam ainda nascendo, ainda engateando, eles não tinham ainda uma fixação de conceito. Então um trazia um conceito, outro trazia outro conceito, mas na real era o mesmo conceito. E ele conseguiu provar isso nesses 2 livros, que não são livros feitos para leigos. Depois disso, Sowell fica um tempo sem escrever sobre economia. Uma vez ou outra ele vai escrever economia novamente. Porém, ele teve uma grande sacada na década de 70. Um professor de economia, não de sua faculdade, mas de uma outra faculdade convidada, foi dar uma palestra. Esse economista se chamava Benjamin Rogue. O que Benjamin Rogue fez? Na palestra dele, que inclusive foi uma palestra extremamente criticada, ele conseguiu fazer uma associação entre princípios econômicos e
e desigualdade social, principalmente entre negros e brancos. Isso acarretou, né, em Sowell ficar sabendo, porém Sowell não estava naquele momento na academia. Benjamin Rowe falou para ele que estava em andamento num livro que falava exatamente sobre isso, né, as desigualdades a partir de princípios matemáticos, a partir de princípios econômicos. Thomas Sowell se interessou bastante no que Rowe fez o quê? Entregou para ele todo o esboço de seu livro, que já estava quase em conclusão. Porém, ele nunca concluiu. Quem concluiu esse livro? O próprio Thomas Sowell. Dessa conclusão, dessa ideia, Thomas Sowell tirou inúmeros livros. Vários livros que ele fez durante a década de 70, 80, que tinha o cunho racial, ele tirou dessas ideias de unir princípios matemáticos, princípios econômicos com desigualdade social, principalmente no que tocante à desigualdade entre negros e brancos. Também outros tipos de desigualdades sociais, como origens, né? Etnia, uma etnia diferente de outra. Todos esses princípios, todas essas ideias centrais de livros, Thomas Sowell tirou dessa palestra ministrada por Benjamin Rowe, um excelente economista, que deixou para Thomas Sowell de mão beijada todo o seu esboço de um livro. Na década de 70, Thomas Sowell travou um debate muito interessante com um psicopedagogo chamado Arthur Jensen. Este psicopedagogo escreveu um artigo acadêmico a respeito da hereditariedade da inteligência, né? E esse artigo, ele gerou um caos neste momento, né? Inclusive você pode pesquisar aí no Google que ele foi chamado de o diabo, né? Por causa disso. Porque ele fez uma referência dizendo que o seguinte: o que levava negros a serem menos inteligentes do que branco era a hereditariedade. Thomas Sowell achou esse assunto muito interessante e resolveu pesquisar sobre isso. De princípio, Thomas Sowell achava o Jensen uma pessoa muito séria, um acadêmico brilhante, e resolveu que refutaria ele de uma maneira, digamos, no campo acadêmico. Então o que acontece? Thomas Sowell fez os seus estudos e acabou desenvolvendo um pensamento muito diferente e muito mais interessante, ao meu ver. Eu que li o livro achei interessantíssimo. Ele coloca a inteligência não como hereditária, mas como social-econômica, né? Como um aspecto socioeconômico. No que ele diz o seguinte, palavras de Thomas Sowell: à medida que você vai ascendendo socialmente, à medida que você vai crescendo, né? Você sai de uma classe mais baixa para uma classe média, de uma classe média para uma classe alta, a sua inteligência a inteligência de seus descendentes vai ascendendo junto com essa ascensão de classe. Como, veja, é só você, por exemplo, pesquisar entre os seus familiares. Perceba seus familiares. Você é mais inteligente que seus pais, que seus avós, que seus bisavós, que seus tataravós? Muito provavelmente sim. E se dentro da sua sociedade familiar aí, né, dentro da sua hereditariedade familiar, vamos dizer assim, se você tem hoje uma inteligência muito maior que seus bisavós, é porque muito provavelmente, segundo Thomas Sowell, vocês foram crescendo socialmente. Ou seja, você tem uma condição social maior do que a de seus avós. Logo, você é mais inteligente que seus avós. Então ele quebra a mística trazida por Jensen de que a hereditariedade daquela casta, daquela etnia, vamos dizer assim, é o que predomina, é o que vai determinar, vamos dizer assim, a sua inteligência. E Jensen ficou sabendo disso, né? Jensen leu a refutação de Thomas Sowell e achou brilhante e se rendeu a Thomas Sowell. Acabou concordando com ele, falando, realmente, você é quem está certo. Parabeniza Thomas Sowell e isso se torna público. E com isso eu vou fechar esse capítulo 4. Logicamente, eu teria muitas outras coisas para falar. Esse capítulo 4 tem muitas coisas. Assim como no capítulo 3 também tem inúmeras coisas para ser faladas. Só que eu não consigo fazer isso num vídeo que o meu objetivo é fazer com que o vídeo seja curto, para você não sair daí antes que eu termine de falar sobre tudo. Contudo, vou encerrar por aqui e vou esperar o capítulo 5, né? Vou tecer comentários do capítulo 5 no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e badale o sino para você receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Eu espero todos vocês no capítulo número 5. Até lá!